Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre leptospirose. Aqui nós vamos entender um pouco sobre o que é essa doença, como se dá a transmissão e como diagnosticar, tratar e controlar na população. Esperamos que gostem. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, uma das zoonoses de maior distribuição geográfica. Acomete animais domésticos, silvestres e o ser humano. No caso do ser humano, a doença ganha um caráter socioeconômico por afetar mais indivíduos que vivem em condições precárias. A ocorrência da doença está ligada às condições ambientais, já que as leptospiras necessitam de umidade. Por isso, os surtos ocorrem em épocas de chuva. Essa doença é causada por bactérias da ordem Spirochetalis, família Leptospiraceae e gênero Leptospira. Dentro dessas existem as espécies patogênicas e não patogênicas, e são conhecidas mais de 250 sorovares distribuídos em 23 sorogrupos. As bactérias possuem uma forma espiralada ou helicoidal, com um endoflagelo com a extremidade na forma de gancho. A doença geralmente é transmitida por contato direto com as leptospiras no ambiente por meio da água e alimento contaminados com urina, vômito ou carcaça de animais infectados, e penetram pelas mucosas e pele lesada ou íntegra. No meio urbano, a transmissão ocorre mais pelo contato com roedores, que servem como reservatório da doença. Esses animais não apresentam sinais clínicos, mas liberam a bactéria em grande quantidade na urina. Normalmente a infecção vai ocorrer primeiro nos cães e depois passar para os tutores. Também ocorre quando há inundações e enchentes no período de chuva, onde a água estará contaminada por urina de roedores, e quando o humano entra em contato com a água contaminada por longos períodos, pode contrair a doença. No meio rural, pode contaminar qualquer um dos animais de produção, e as bactérias podem estar presentes em fetos abortados por conta da doença, placenta, descargas cérvico-vaginais e no sêmen de reprodutores. Assim, os humanos vão se contaminar pelo meio ambiente contaminado ou na lida com o rebanho doente. Os cães nesse ambiente também são muito suscetíveis por terem acesso a excretas dos animais e se alimentarem de restos placentários e fecais. Após penetrar o organismo e chegar na corrente sanguínea, as leptospiras se multiplicam rapidamente, caracterizando a fase de leptospiremia, podendo causar lesão em diversos órgãos do corpo. A inflamação principal causa injúria renal e hepática, e a manutenção do patógeno no epitélio tubular renal caracteriza a fase de leptospiúria, liberando leptospiras na urina do hospedeiro por períodos que podem ser de até anos. A doença apresenta 3 formas: aguda, subaguda e crônica. Nas infecções agudas, pode ocorrer disfunção da coagulação e levar à coagulação intravascular disseminada, e a leptospiremia maciça pode resultar em choque e óbito. Nas infecções menos graves, causam febre, anorexia, vômito, desidratação, poliúria, polidipsia e mialgia, e alguns cães apresentam icterícia. A deterioração da função renal progressiva resulta em oligúria ou anúria. Nos animais de produção, a doença provoca infertilidade e abortos, o que leva à diminuição da produção de leite e carne, consequentemente gera prejuízos aos produtores. Nos equinos, além de impactar a reprodução, também pode cursar com doenças oculares que levam à cegueira. Nos humanos, o tempo de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e o aparecimento de sintomas, geralmente é de 7 a 14 dias. Pode se assemelhar com gripe, febre amarela, dengue, malária, antavirose e hepatites. Os sintomas vão de febre alta repentina, mal-estar, dores musculares especialmente na panturrilha, dor de cabeça e no tórax, olhos vermelhos, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia e desidratação. Até sangramentos no nariz, gengiva, hemorragia dos pulmões, comprometimento dos rins, coração e meninges. Os últimos, sinais da forma grave da doença, que leva à morte em 10% dos casos. O diagnóstico da leptospirose não é fácil, sendo necessário uma boa avaliação dos sinais clínicos e exames laboratoriais, como hemograma e bioquímico. O diagnóstico definitivo é feito pela detecção de anticorpos em material colhido, que podem ser urina, sangue e líquor.
esse é um procedimento com alta sensibilidade e especificidade. Em cães e humanos, é necessário colher 2 amostras com intervalo de 7 a 21 dias, e o resultado negativo do exame sorológico não exclui a doença, já que os anticorpos só começam a ser produzidos na 2ª semana e o paciente pode estar na fase inicial da doença, sendo importante analisar novas amostras. O tratamento consiste de terapia antibiótica e de suporte, de acordo com o quadro clínico apresentado pelo paciente. O tratamento com antibióticos terá o objetivo de eliminar as bactérias e o estágio de portador que os cães podem apresentar. Em humanos, quanto mais cedo começar o tratamento, menor as chances de chegar a um quadro grave. No Brasil, não há uma vacina humana registrada contra a lepto. Nos animais, o tratamento é feito da mesma forma, porém existem vacinas preventivas contra a leptospirose, tanto para cães como para rebanhos. Um animal, mesmo que vacinado, se contrair a doença e não for tratada, pode virar um portador renal e disseminador da doença pela urina. Para o controle, são necessárias medidas ligadas ao meio ambiente, como obras de saneamento básico, melhorias nas habitações humanas, controle de ratos em conjunto com acondicionamento e destino adequado do lixo e o armazenamento apropriado de alimentos. É importante evitar o contato com água ou lama de enchentes e usar hipoclorito de sódio a 2,5%, água sanitária, para desinfetar reservatórios de água, locais e objetos que entraram em contato com a água ou lama contaminada. E lembrar sempre de proteger os pés e mãos durante esse processo de limpeza. Esperamos que tenham aproveitado o vídeo e aprendido um pouco mais sobre essa zoonose tão importante. Até a próxima!